Vasco vai poder escolher seu adversário na próxima fase do estadual. Spinelli já está no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco. O Vasco mais perto de outro reforço. E para completar, Santos e Vasco querem mudança no regulamento do Campeonato Brasileiro. Será que você concorda? E o Flamengo, como reagiu ao interesse cruzmaltino na contratação de Alan? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Bom, vamos falar sobre reforço, né? O Vasco está próximo aí de anunciar mais um reforço para a temporada e é um lateral português. Você vai ter mais informações aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o jogo contra o Botafogo, que acontece amanhã, e o Botafogo deve ir com uma equipe bem alternativa, né, para esse jogo contra o Vasco. O Vasco deve ter ali alguns jogadores não relacionados para essa partida. Enfim, um titular, inclusive, né, que é o Carlos Cuesta. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, e sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vai ter a oportunidade de escolher seu adversário nas quartas de final. Você sabe, tem Vasco e Botafogo nesse domingo, no fechamento da fase de grupos do Campeonato Carioca, certo? O Botafogo vai com um time bem mexido, poupando vários titulares, pensando na sequência de Campeonato Brasileiro e também de Carioca. O Botafogo já está classificado. O Vasco, assim como o Botafogo, também tem a classificação garantida, mas hoje é o quarto colocado. Diante dessa posição, se terminar em quarto, o Vasco enfrentará o Fluminense no mata-mata, não é nem mata-mata, no mata das quartas de final. Para evitar o confronto contra o Flu, o Vasco precisa vencer o Botafogo, porque aí ele não terminaria em quarto e o seu confronto seria contra o Volta Redonda nas quartas de final. Então, só para deixar bem claro, venceu, o Vasco pega o Volta Redonda, empatou ou perdeu do Botafogo e o Vasco terá de enfrentar o Fluminense. A gente teria dois clássicos na fase de quartas de final, o outro já está definido, Flamengo e Botafogo vão se enfrentar, daqui a pouco eu falo sobre o Fla. Só para completar sobre o Vasco, o Diniz bastante pressionado pela falta de resultados, desde que foi recontratado, ele tem apenas 41% de aproveitamento dos pontos. Já o Botafogo ainda não conseguiu inscrever Christian Medina, o meio atacante que havia sido acertado pelo Botafogo, mas não tinha sido inscrito pelo Transferban, está pedindo para continuar no Estudiantes pelo menos até a metade do ano. Já Claudio Spinelli está no Rio de Janeiro, realizando exames médicos para assinar com o Vasco nas próximas horas. O desembarque do centroavante argentino, que pertencia ao Independiente Del Valle, aconteceu por volta das 6h40 da manhã no Galeão. O jogador deu entrevistas, foi submetido a exames médicos e a assinatura do contrato será de 3 anos. Detalhe importante e exclusivo, Spinelli terá salário de R$450 mil por mês, ou seja, ele chega para ganhar metade do que o Verratti, seu compatriota, ganhava antes de se mudar para o Cerro Porteño. Só para completar, contar que o Spinelli marcou 2 gols no Vasco, nos confrontos entre os times na Sul-Americana, atleta comprado por $2.400.000. Sexto reforço confirmado pelo cruzmaltino, antes já haviam chegado Saldívia, zagueiro, Cuiabano, lateral esquerdo, Johan Rojas, atacante, Inestrosa, atacante, Brenner, atacante. O Paulinho, lateral esquerdo do América, tem negociações bastante avançadas para se tornar reforço a partir de julho. O Vasco ainda procura mais um zagueiro e mais um volante. Para completar sobre Spinelli e Vasco, só registrar as primeiras palavras do centroavante argentino: estou vivendo um grande passo e o maior desafio da minha carreira. Na temporada passada, a sua melhor, 50 jogos, 28 gols e 2 assistências. Bora falar agora sobre o Vasco, que pode contratar mais um jogador. Brenner já estreou, perdeu uma série de gols contra a Chapecoense, o Spinelli é aguardado nas próximas horas, Cuiabano já desembarcou no Rio de Janeiro e o próximo reforço pode ser Paulinho, lateral esquerdo de 21 anos de idade que pertence ao América Mineiro. Não vou cravar esse negócio, ao contrário de vários outros jornalistas, porque antes de gravar o vídeo conversei com o Diogo Silva, representante do atleta. O Diogo estava nos Emirados Árabes quando eu conversei com ele, na noite dessa quinta-feira. O Diogo me contou que está vindo ao Brasil para solucionar essa questão. O Paulinho tem contrato com a América até junho e não vai renovar esse vínculo, isso já está certo. Falta agora o Paulinho assinar o pré-contrato para definir seu próximo clube. O Vasco é um dos interessados, o Fortaleza também fez proposta oficial. A definição deve acontecer entre sexta e sábado e dá para dizer que o Vasco é favorito nas tratativas. Vou até abrir aspas para o Diogo Silva: ainda não fechamos com o Vasco, tem proposta, estou voltando para o Brasil para resolver
essa situação. Só para completar, jogador de 34 partidas no elenco profissional do América, bem elogiado pela qualidade com a bola nos pés, falta ainda um pouquinho mais de capacidade na marcação. Só para completar, se confirmada a saída do Paulinho, isso vai acontecer, resta saber se agora ou na metade do ano, vai ser o terceiro jogador vinculado ao Diogo Silva que deixa o América sem render compensação financeira. Antes, Cauã Diniz, meio atacante, havia partido para o Omiya Ardija do Japão, enquanto Júlio César, zagueiro, havia sido negociado com o Ceará. Bora falar agora sobre o Santos, que se juntou ao Vasco e pretende mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Brasileirão tem 38 rodadas, é disputado em pontos corridos e os 4 últimos são rebaixados, certo? Pois o Santos e o Vasco da Gama fizeram um movimento grande e que tem começado a ganhar adesão de outros clubes, como por exemplo o Internacional, Corinthians, São Paulo e Fluminense, para que em vez de 4 caiam 3 times por ano. Isso valeria para séries A, B, C. Somente a D, que ainda não tem uma divisão menor, que não teria seu regulamento alterado. É natural que se passarem a cair 3, subam apenas 3 clubes para não haver inchaço nas demais divisões. Importante registrar até uma declaração do Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, para justificar esse pedido e essa mudança. O índice de clubes para o rebaixamento é muito alto. 4 clubes caindo é exagerado. Você concorda com o presidente do Santos? Tá com ele e com o Vasco nessa disputa? Ou você acha que 4 clubes num campeonato de 20 times está bem resolvido? Só para completar, registrar que a tendência é que a partir de 2027 essa regra passe a valer. O lobby é grande, já contei que Inter, Corinthians, São Paulo e Fluminense gostam da possibilidade. Os únicos realmente contrários a essa mudança são as equipes da Série B, preocupadas com a possibilidade ou a dificuldade que essa alteração causaria na chance deles em voltarem à primeira divisão. Bom, tivemos hoje pela manhã a chegada de mais um reforço no Vasco, né? O atacante Spinelli, argentino que atuava no futebol do Equador, jogava no Independente Del Valle, chegou no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama e com a missão de ser o goleador do Vasco nessa temporada de 2026. O Vasco que na última partida viveu um drama, né, de não conseguir marcar contra a Chapecoense. O time criou muitas oportunidades, mas o gol acabou não saindo. O Spinelli chega aí para ser o homem-gol depois de ter... ele teve uma temporada, né, muito boa lá no Independente Del Valle, marcando muitos gols, inclusive marcando gols contra o Vasco na Copa Sul-Americana, né? Marcou 2 gols na equipe do Vasco. Eu vou colocar aqui o que disse o Spinelli na sua chegada no Rio de Janeiro. As imagens são do BTB Esportes. Buenos días, en Despacito. Bem-vindo ao Vasco. ¿Crees que este es o passo mais importante de tu carreira nessa hora? Sí, es un gran paso, un gran desafío deportivo para mí. Estoy muy feliz y con muchas ganas, con mucho deseo. Graças. Spinelli, bom dia, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, o gigante da colina. Você vai se apaixonar por essa torcida, por esse clube. Recentemente, né, teve 2 compatriotas seu, argentinos, fazendo história aqui, sendo goleadores, Germancano e Verratti. Você pretende seguir esse espaço aí, dar seguimento, né, nos artilheiros argentinos aqui no Vasco? Sí, ojalá Dios quiera que pueda seguir esos pasos, que pueda conectar rápido con mis compañeros, con el entrenador, con toda la torcida. Ojalá que lo pueda lograr. Spinelli, qual é o seu sentimento em voltar a jogar em São Januário, agora com a camisa do Vasco? E um recado para os íntias, por favor. Un recado, un mensaje, ¿no? Sí. No, que tengo muchas ganas, que prometo dejar la vida por estos colores, por la torcida ahí, y ojalá Dios quiera que nos bendiga a todos, al equipo, para que podamos lograr algo juntos este año. E a sensação de voltar a São Januário? No, hermoso. El São Januario, con mucha fuerza, vamos a estar muy bien. Yo tengo fe que la torcida va a apoyar mucho, que es lo que necesitamos siempre como equipo, y tengo un gran presentimiento que este año vamos a lograr algo juntos. Uma última aqui rapidinho, só que não teve força, a maior torcida organizada do Vasco da Gama, e nós temos um canal nosso, e queríamos trazer um pouquinho da sua palavra para nós, torcedores, como os nossos colegas falaram aqui. O seu retorno a São Januário vindo agora, mas trabalhando com o professor Diniz, qual é a vontade, qual é a gana, qual é a tua régua de gols ali e de entrega, aí principalmente, de um espetáculo para a torcida?
Sí, sí, para mí es un gran desafío tener un entrenador como Diniz. Siento que estoy preparado en este momento para tener un entrenador así y nada, y con respecto a la torcida, nada, como dije antes, prometo dejar la vida, ser intenso, tengo mucha fuerza, mucha energía, así que ojalá que nos ayuden los resultados. Tá aí, né? Tá aí o Spinelli. Eu coloquei esse trecho também no vídeo anterior, mas tem a audiência rotativa, né? Muita gente que não assistiu no vídeo anterior fica sabendo agora como foram as primeiras palavras do Spinelli como jogador do Vasco. Ainda não está oficialmente anunciado, isso deve acontecer aí em breve. Bom, amanhã o Vasco enfrenta a equipe do Botafogo pelo Campeonato Carioca. O Vasco precisa vencer, né, para se classificar. O Vasco pode até garantir a classificação com antecedência, dependendo do resultado hoje entre Flamengo e Sampaio Corrêa. O jogo começa daqui a pouquinho, né? No momento que você está vendo esse vídeo, talvez o jogo já esteja até rolando. Bom, e para a partida de amanhã contra o Botafogo, o Vasco não deve ter Cuesta, Lucas Freitas e Vitor Luiz. Esses 3 jogadores não devem ser relacionados, né, para essa partida. Por outro lado, Paulo Henrique e Matheus França estão de volta. O Matheus França ficou de fora durante um bom tempo por conta de escolha mesmo do treinador. Agora volta, né, à lista de relacionados. E o Paulo Henrique estava com uma lesão, aí surgiu até um burburinho de que ele podia estar sendo negociado, por isso que não estava sendo relacionado. Agora o Paulo Henrique volta para a lista de relacionados. E o Botafogo, que já está classificado, né, para a próxima fase do Campeonato Carioca, o Botafogo vai focar totalmente no Brasileirão, né? O Botafogo vai botar um time totalmente reserva, vamos dizer assim, não vou nem colocar time alternativo não, é um time todo reserva do Botafogo para enfrentar o Vasco amanhã pelo Campeonato Carioca. Então o Vasco, que tem a obrigação de ganhar para se classificar, tem mais obrigação ainda por conta da escalação do Botafogo, né, que vai jogar com uma equipe aí completamente alternativa contra o Vasco. Então o Vasco deve carimbar amanhã a sua classificação. Se isso não acontecer, meu amigo, a batata do Diniz vai começar a assar de verdade, né? Se não ganhar desse time alternativo do Botafogo, aí realmente é uma situação muito complicada. Agora, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre mais um reforço que pode pintar aí no Vasco da Gama. O lateral português Diniz Pinto, lateral direito português. O Vasco tem conversas em andamento com o Moreirense de Portugal pela contratação do lateral direito Diniz Pinto. O Vasco busca um empréstimo com opção de compra. Inclusive, as bases salariais entre Vasco e Diniz Pinto já estão acertadas. Resta agora apenas o Vasco formalizar uma proposta ao Moreirense, né? E o Moreirense aceitar essa proposta, evidentemente. Um ponto importante é que o clube português conta atualmente com 4 laterais direitos em seu elenco. E o mais recente contratado foi o Leandro Santos, junto ao Benfica, o que pode facilitar uma eventual liberação aí do lateral desejado pelo Vasco. Recentemente, o Vasco negociou o lateral direito Paulo Ricardo com o Fortaleza e conta nesse momento com Puma e PH para o setor. O PH que vira e mexe, existe a possibilidade de sair, né? Então o Vasco vai aí buscar mais uma contratação. Já chegou a esse acordo com o lateral direito português Diniz Pinto, mas ainda precisa, né, do aceite do Moreirense, porque afinal de contas o jogador tem contrato, né? O Moreirense aceitando a proposta do Vasco, que busca um empréstimo com opção de compra, a coisa pode avançar. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!